Oi, meus amores, tudo bem? Espero que vocês estejam seguindo todas as recomendações, né? Cuidando de vocês, cuidando daqueles que vocês amam, tá? E agora nós vamos relembrar algumas coisas que nós já estudamos em sala de aula. Então a gente sabe que esse ano o nosso conteúdo ele vai ser um pouco dividido e nós começamos o nosso ano falando sobre a biologia. Então, o que é biologia? Biologia, né, se a gente for pensar no significado da palavra, nós podemos definir como o estudo da vida, sendo que não é nada fácil definir vida, né? Isso é um assunto super complexo. Então, devido a essa complexidade, nós fazemos o quê? Nós vamos estudar um pouquinho sobre as características dos seres vivos, tá? Que características são essas? As características dos seres vivos, as características da vida. A primeira delas, nós vamos relembrar que é o que? A composição química dos seres vivos. Então, nós temos um conjunto de átomos que compõem o organismo dos seres vivos que vão se unir formando moléculas, né? Como um grande exemplo aí, nós temos o elemento químico carbono, que está presente em diversas moléculas da vida. Uma próxima característica é quanto à questão da organização dos seres. Os seres são organizados pelo que nós chamamos de células, né? E aí a gente relembra o que a gente já viu no ano passado, que nós temos os seres unicelulares e os seres pluricelulares, que eu coloquei aí na imagem alguns exemplos para vocês. Uma outra característica é a questão do metabolismo. O que é esse metabolismo? Nada mais é do que um conjunto de transformações químicas que ocorrem nos seres vivos. Aí eu coloquei também, como exemplo, as enzimas, né? Trabalhando na questão da digestão do alimento no nosso estômago, que seria um exemplo de metabolismo. Por último, né, nessa imagem, nesse slide, nós temos o quê? A questão da excitabilidade. O que é excitabilidade? Lembra? Que é quando o organismo tem a capacidade de responder a um estímulo. Aí lembra que eu usei o exemplo do olho do gato? Aí eu até coloquei uma imagenzinha do olhar do gato, que você tem aquela dilatação, aquela diminuição, né, das pupilas. Nós também temos a característica da reprodução. Qual é o principal objetivo da reprodução? Nada mais é, né, do que gerar descendentes. Então, é uma característica vital para quê? Para que você consiga dar continuidade a essa espécie. Além disso, nós temos a evolução. O que se trata a evolução? Nós conseguimos observar através da evolução o processo de diferenciação que ocorre ao longo do tempo. Não é isso? E além das características, né, dos seres vivos que nós vimos, nós também vimos a questão das subdivisões da biologia. Então a gente viu que existem diversos campos de estudos, diversas subdisciplinas dentro dessa gama gigante que é a biologia. E aí, como exemplo, eu coloquei para vocês a primatologia, que é o campo de estudo, a área de estudo que estuda os primatas, como eu até escolhi aí algumas imagenzinhas para fazer a representação dessa disciplina. Além disso, nós também vimos o nível de organização dos seres vivos, que também nada mais é uma relembrança do conteúdo que a gente já estudou no ano passado, que a gente tem do nível menor até a totalidade da biosfera. É isso? Então, começando lá pelo átomo, conjunto de átomos vai formar a molécula, conjunto de moléculas vai formar as organelas, assim no sequenciamento sucessivamente. Depois, nós vimos sobre o método científico, que é o quê? Que é algo extremamente importante na ciência, que vai facilitar o estudo no desenvolvimento das pesquisas para os cientistas. E aí, esse método científico, ele vai fazer o quê? Se basear em etapas, como vocês conseguem ver aí no esqueminha que eu coloquei para vocês. Eu espero que vocês continuem bem. Se vocês quiserem fazer uma consulta do material, é só vocês irem até o livro de vocês, no capítulo 1, e também o conteúdo que está lá no caderninho para vocês consultarem e conseguir realizar a atividade que está disponível para vocês fazerem, tá bom? Fiquem com Deus e um beijo.